Olá, boa tarde a todos. Mais um webinário aqui e a gente está muito feliz, como Fashion Hub, de apresentar aqui o Felipe Simeone, que vai trazer um tema que eu estava conversando aqui com ele, que para quem trabalha com produtos sabe o quão relevante é ter a sua impressão aí em tecidos. Eu vou me apresentar. Eu sou Poliana Marcondes, estrategista de marca e coordenadora do núcleo de mentoria do Fashion Hub. Essa comunidade que se uniu aí de profissionais, especialistas de mercado para desenvolver programas educacionais, consultoria e mentoria. E hoje aqui junto com o André, vamos ter a felicidade de mediar esse webinar e mentoria aqui com o Felipe. Vou passar a palavra rapidinho para o André se apresentar, para a gente apresentar daí o Felipe, nosso convidado aqui, né, da Fox. Primeiro, queria agradecer a Fox por toda esse conteúdo maravilhoso que está compartilhando aqui nesses 2 dias e a oportunidade da gente estar trocando e aprendendo tanto e se transformando aí, né, trabalhando para a transformação cada vez mais do nosso setor. Passo a palavra para você, André. Obrigado, Poli. Olá, boa tarde a todos. Quero muito agradecer a Fox também, porque é realmente um evento maravilhoso. Eu nesse momento, estou morando em Portugal, já vai fazer 2 anos, na cidade do Porto, onde trabalho muito com o setor têxtil, vestuário e moda. E a gente tem visto aqui, o Portugal é um caso muito especial e muito bom do desenvolvimento, do renascimento de uma indústria, de um setor como é esse aqui, vestuário, confecção e moda, têxtil, melhor dizendo, onde um dos grandes fatores-chave foi a proximidade da indústria com as empresas, com as empresas de uma forma geral, né, e com as escolas também. Então, a indústria disseminando o conhecimento e fazendo com que tudo isso possa crescer em conjunto. Então, é um grande prazer estar aqui nesse banho de conhecimento que está sendo feito esses dias. É um grande prazer estar aqui com a Poli, com o Felipe. Eu sou diretor do Instituto Brasileiro de Moda. Nós estamos 20 anos no mercado trabalhando com o negócio da moda e faço parte dessa equipe maravilhosa que é o Fashion Hub, que busca aí trazer potência aos negócios da moda de todo mundo. Então, agradeço mais uma vez, passo a palavra ao Felipe, nossa estrela do dia aqui, ou do momento, né, para que a gente possa compartilhar mais um pouquinho do conhecimento aí e assim desenvolver o setor da moda. Obrigado, Felipe, André. vou deixar então você se apresentar, tá bom? Conta Legal, aí quem é o Poliana. Felipe. Maravilha, agradeço muito a introdução, André, Poliana, um prazerzaço estar aqui com vocês. 2º ano da Global Chemic Moda, em parceria com a Epson, no evento Fox Fashion Summit. É uma iniciativa recente, né? Acho que estamos no 2º ano, 1º ano online, mas que já é um marco mesmo no nosso ecossistema, né? Quando a gente fala ecossistema, a gente vai desde da indústria até o varejo, né? Até onde nós temos nossos clientes ali sentindo, percebendo, vestindo, comprando, que é a hora que o dinheiro troca de mão realmente, né? Vou compartilhar minha tela aqui. A ideia é que a gente tenha um papo, né? Eu vou trazer algumas visões, alguns conceitos, para que possamos todos nós entrarmos e entendermos um pouquinho onde que está o cenário da impressão digital, né? Então, o tema proposto aqui para nós é como transformar sua marca com impressão digital. A premissa que a gente seguiu aqui, estamos conversando aqui com estilistas, com confeccionistas, com pessoas que têm conhecimento e entendimento de marcas de moda, né? Então, a gente construiu um material muito personalizado e direcionado para esse público, para o empresário que está em algum momento da cadeia. A Global Chemic Moda é uma empresa de 13 anos, totalmente voltada para a impressão digital e para o mercado têxtil. E quando esses 2 mundos se unem, é onde realmente a gente se encontra e se coloca como referência, tanto de informação quanto de produtos, né? Nós somos um distribuidor, então a gente entende tudo que tem de mais interessante, mais relevante para o segmento e traz para o Brasil. Um dos nossos parceiros, inclusive patrocinador desse evento, é a Epson do Brasil, que tem maquinários profissionais específicos para esse segmento, né?
Quando a gente fala de marca, né, então hoje nós temos produtos tanto específicos, né, soluções tanto para grandes indústrias quanto para quem está começando, quando nem tem estrutura, confecção, não tem nada. Tem uma marca e que sonha fazer essa marca, por exemplo, a principal fonte de renda. Né? Então, o grande desafio é como transformar sua marca com a impressão digital. A gente sabe que tem um outro cenário que é bem importante, que são empresas confeccionistas, que têm talvez a porta para o varejo, mas que acabam terceirizando. E a ideia desse papo é que a gente desmistifique e entenda um pouquinho que momento que nós estamos vivendo. Para isso, o primeiro slide nosso aqui é sobre o universo do mercado têxtil. Onde que a impressão digital está? Então, tudo que é estampado hoje no Brasil, só 8% dele a gente trabalha com a impressão digital. O que isso quer dizer? O que está dentro desses 92 aqui? A gente está falando de um cenário de estamparia, seja ele quadro a quadro, né, que é o processo de, poxa, quero fazer uma camiseta, daí você vai lá, a camiseta tem 4 cores, você monta o setup dessas 4 cores, cada uma dos quadros é uma cor e você faz puxando o rodinho ali, literalmente, fazendo esse trabalho. E, principalmente, a parte de cilindros, né, então, numa indústria mais pesada, né, cada cilindro tem uma cor e você passa o tecido corrido, e ali cada cor vai deixando o seu carimbo ali, a sua estampa dentro desse tecido. Então a gente tem um mercado predominante, 92% de tudo que é estampado, em torno de 92%, na parte de analógico e só um 8% no digital. Mas olha que interessante, quando a gente fala desses 8%, a gente está falando de um mercado de aproximadamente 350 milhões de metros quadrados impressos. Né? Então, é um mercado que eu trouxe 2015 aqui. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Estão acompanhando? Tudo certo, Poliana? Tudo certo, estamos visualizando. Legal. Sim, está ótimo. Então, a gente traz esse cenário de 354 milhões de metros quadrados e que em 2015 a gente tinha um cenário de 160 milhões de metros quadrados. Né? Então, é um mercado que vem em extremo crescimento. Né? A gente tem uma possibilidade aqui, a gente enxerga que nos próximos 3 anos a gente vai crescer em torno de 20% ao ano. Então, é um mercado que tem muitas possibilidades e a gente entende como um oceano azul. Né? Agora, o que é interessante? De tudo que é impresso, eu trouxe até uma brincadeira aqui, me diga o que queres vestir que eu te digo como imprimir. Por quê? Porque tudo que você for imprimir, depende do tecido que você for usar, a gente tem uma solução e uma especificidade, né? Uma técnica específica para cada tipo de impressão, para cada tipo de tecido. E isso é muito importante para que ele acaba guiando, e para quem está nos escutando, nos vendo, é muito importante para que consiga entender essa mecânica. Então não dá, tem o tecido de poliéster, tem o tecido de algodão, tem uma seda. Cada uma das tecnologias, cada uma dos tecidos vai ter uma tecnologia específica. Vamos falar então como que é dividido. Então vamos falar rolo a rolo. Da impressão digital rolo a rolo, né, que são os tecidos corridos, 60% do que é impresso a gente trabalha com sublimação. A sublimação, vou falar rapidamente aqui, que a gente vai ver mais para frente, são tecidos de poliéster, tecidos brancos, que você faz de 2 maneiras. A primeira e mais comum é você faz a impressão no papel, e desse papel você transfere o que está nesse papel para o tecido de poliéster claro, através da termotransferência, da pressão e da temperatura. Então, você imprime no papel, pega esse papel, coloca em cima de um tecido e transfere. Né? Então, hoje, 60% de tudo que é impresso no Brasil, né, então a gente tem aquele número de 350 milhões de metros quadrados, é feito com sublimação. Uma outra maneira de trabalhar com a sublimação é através da impressão direta. Então, você trabalha, o tecido continua sendo de poliéster, você faz um tratamento no tecido e vai lá e faz a impressão direta no tecido, depois você tem que curar, você tem que secar, você tem que fazer um pós-tratamento do tecido, que acaba sendo muito mais complexo que a sublimação através da transferência do papel. E, por um outro lado, você tem a impressão direta no tecido. Aqui a gente tem a divisão das técnicas. Então, predominante no Brasil é feito através da impressão reativa.
Então, é um processo de impressão através da reação química, né? Que é um processo caro, são pouquíssimas indústrias hoje no Brasil, né? Quando eu falo pouquíssimas, a gente está falando em torno de 40, 50 indústrias do Brasil que conseguem trabalhar com a impressão direta no tecido. Por quê? Porque é um processo não é barato de implantação. Então, é um processo que você tem que trazer e investir em muita tecnologia, em muitos maquinários. Então, a gente está falando aqui de um investimento de mais de 3 milhões de reais para começar. Então, por isso que a gente tem muitas empresas hoje trabalhando com a sublimação, muitas empresas, e aqui a gente tem poucas empresas, porém trazendo muita impressão. São poucas empresas muito produtivas. Aqui são muitas empresas nem tanto assim produtivas, né? Então a gente tem esses dois cenários aqui em relação à impressão digital e depende do tipo de tecido que você tem, você usa a impressão reativa, que é mais para impressão, por exemplo, em fibras naturais. Aqui em ácido, impressão ácido, aqui você pode fazer poliamida, pode trabalhar com seda, por exemplo. E aqui o disperso direto, que é o que eu comentei com vocês sobre a impressão direta no poliéster. Esses 2% aqui, ele é bem interessante, eu quero chamar a atenção de vocês no próximo slide, que é a impressão através do pigmento. Essa impressão através do pigmento, independe do tecido, você consegue ter uma boa performance com ele. Vamos ver. Então, de tudo que a gente conversou, a gente está falando de DTF, que é impressão direta rolo a rolo, tá? Vamos falar da sublimação, que é impressão em tecidos de poliéster, técnicas de estamparia por transferência de papel impresso para o tecido via termopressão. Então, guardem isso, que é o mais usual, que é o mais acessível e é mais fácil da gente utilizar. E, por um outro lado, a gente está falando aqui da impressão via pigmento. Isso, tecidos corridos. Então, são impressões em tecidos, principalmente no algodão. Ele funciona, pigmento, ele funciona em outros, mas é uma técnica de estamparia onde a tinta é fixada diretamente na superfície do tecido. Então, é um processo de impressão muito mais simples. Você não tem que fazer tantos investimentos em maquinário. Você tem simplesmente que fazer uma preparação do tecido, imprimir e depois fazer a cura, a secagem. Então, é um processo que só representa 2% de tudo que é impresso, porém tem uma crescente, uma possibilidade de crescer de forma bem iminente. Então, eu quero destacar esses 2 pontos aqui, que a sublimação já é uma realidade, já é fácil, já é prático. A Epson tem diversos equipamentos muito interessantes para isso. E pigmento, que não é tão fácil assim, porém é uma possibilidade mais simplificada para imprimir de outros tecidos, principalmente no algodão. Tá? Então, a gente falou do rolo a rolo. E algo que está roubando a cena, algo que brilha os olhos, que é bem interessante, a gente está falando também da impressão DTG, que é a Direct to Garment, que é a impressão em peças prontas, em vestuários, né? E isso acaba sendo bem interessante, que a gente tem desde grandes marcas que tem dentro da indústria, dentro de um e-commerce, como também dentro da loja, né? Quando você vai, por exemplo, no Shopping Morumbi aqui em São Paulo, você tem a possibilidade de ver numa loja da Riachuelo um equipamento nosso, da DTG, da Epson, imprimindo diretamente nas peças. Você pode ir na Hering, nesse mesmo shopping, você vê também esse mesmo efeito. Então, é uma tendência muito forte, e a gente vai falar bastante sobre isso, sobre a DTG, que é a impressão direta no tecido. Vamos ver um vídeo aqui juntos. Tá sem som, Felipe? Que pena, eu vou falando então, acompanhando. A gente tem, uma impressora simples, ela ocupa pouquíssimo espaço, você pode imprimir em qualquer tipo de, qualquer cor, e com tecidos de pelo menos 50% algodão. Então você consegue resultados incríveis de forma muito prática, né? É uma máquina que ela ocupa pouquíssimo espaço, e ela faz impressões até 40 por 50. Né? Então é praticamente a frente toda da peça. Aqui a gente vai fazer o passo a passo da impressão nas peças claras. Então você vai lá, você seleciona uma estampa no software, você ajusta a camiseta, que ela já está fechada, pode ser uma camiseta, pode ser um moletom. Ela fez a impressão diretamente no tecido e você vai lá e seca ela através da temperatura, né? Seja ela com uma prensa, uma estufa, um flash pour, e aí você já tem a sua estampa, a sua camiseta pronta, que acaba sendo muito interessante.
Agora a gente vai mostrar o passo a passo na peça escura, ela acrescenta uma etapa no processo, então você escolheu a estampa, faz um pré-tratamento na camiseta, muitos dos varejistas já deixam essas camisetas tratadas, aí ele faz a secagem e aí imprime. Ele é a mesma questão, ele imprime no branco, depois volta a imprimir no colorido e faz a secagem. Então você consegue ter a peça pronta em poucos minutos, né, de forma muito prática, né? Então, grandes marcas hoje, como eu falei, a Riachuelo, a Hering, Reserva, que tem um parque incrível de máquinas. A gente tem marcas menores também que trabalham com alguns segmentos que acabam sendo muito relevantes e abre uma possibilidade muito grande para novos mercados, novos business, né? Isso acaba sendo muito acessível para quem está começando ou quem já tem uma marca e quer deixar o processo de maneira mais simplificada. E aqui é um dos exemplos que a gente traz, né? A gente fala muito da massificação customizada, é um termo que já está bem recorrente com a impressão digital. Então, quando a gente tem um viés da impressão analógica, a gente tem aquela etapa, né? Poxa, o desenvolvimento do desenho, da arte, da estampa, aí a gente vem para a fabricação e depois a gente entra no ponto de venda. Então é um processo que pode demorar muito tempo, né? Por mais simples que seja, você nessa parte aqui de fabricação, você tem a questão do setup, você tem que construir o entendimento, revelar a tela, ou você tem que revelar o cilindro. É um processo um pouco mais extenso. Quando, na verdade, a gente vem na questão da tecnologia de impressão digital, e ela acaba sendo mais dinâmica. Então, na impressão digital, você tem a etapa do desenho, aí você pode fazer uma pesquisa rápida, porque a gente tem um cliente que é em Santa Catarina, inclusive um abraço para o Rafael da Corova, e ele começou o processo dele assim, eram designers, né, no começo era só ele ia elaborando as estampas, deixando as estampas bem legais, e colocava na rede social dele, né, da marca, e lá se tinha a percepção de como que estava como que foi a aceitação dessa marca. Então ele só fez lá o desenho, fez a publicação, e aí ele entendia, através das curtidas, através das interações, qual a relevância disso. Então ele fazia uma pesquisa de mercado e já conseguia colocar no site, através de uma aplicação no e-commerce dele, para entender como que é o processo, qual que seria a aceitação. Em casos de serigrafias, estamparias que atendem magazines, é interessante também ter essa tiragem de validação. O que seria a tiragem de validação? Poxa, precisa fazer uma peça piloto, vamos fazer o teste em uma loja conceito. Então, você tem a possibilidade de impressão digital fazer pequenas tiragens para que a gente tenha um entendimento da receptividade da demanda, né? Poxa, como que foi a aceitação do público? É isso, são essas cores, os tamanhos, você consegue fazer conforme a demanda. Aí sim você faz a fabricação e o ponto de venda. Então a gente tem todo parece que a gente acrescenta duas etapas aqui no processo de impressão digital, mas essas duas etapas aqui acabam entrando no depois, né? Então essa pesquisa, aceitação rápida da estampa, para depois você ter o entendimento se essa estampa vai ter aceitação, você conseguir fazer isso antes do ponto de venda, antes de fazer toda a fabricação, né? Isso acaba sendo muito interessante. E é uma tendência muito forte, né? A gente encurtar. Antes a gente falava de 4 coleções no ano. Poxa, se tem outono, inverno, primavera, verão. Hoje a gente tem alguns pontos no Brasil que são coleções semanais, né? Em Goiânia, por exemplo, a gente tem a Feirinha Hippie ali, se tiver alguém de Goiânia, se posicione aí, que eu acho que é bem interessante. No final de semana, eles entendem qual que é a referência, qual que é o caminho que a moda está seguindo, entende o que está passando na novela das 8, o que o pessoal está vestindo. Na novela das 8 agora não dá mais, né? Porque agora estava reprise. Então vai estar com alguma moda mais defalada. Mas quando, nos tempos normais, né? Quando a gente se falava do que passava na novela no final de semana, na segunda, terça-feira eles produziam para receber o pessoal do Brasil inteiro na quarta, quinta e sexta. Então realmente uma coleção por semana, né? Só é possível isso com a impressão digital, de maneira muito prática e fácil. E aí que está uma questão importante, né? A gente sempre falou, desde qualquer
princípio básico da administração em oferta e demanda, oferta e demanda, oferta e demanda, quando, na verdade, a gente está no momento com a impressão digital que a gente traz a demanda, experimenta para, sim, a gente atendê-la, né? Então, a gente traz a parte da venda antes da fabricação, antes da confecção, a gente consegue fazer um trabalho muito mais customizado, diminuindo estoques, né? Hoje a BIT, na verdade, é um número de 2019, que trouxe que 24% de tudo que é impresso, de tudo que é vendido, tem remarcação. Então, 24% do varejo têxtil sofre remarcações, né? Então, isso vira o quê? Vira um saldão, vira um outlet. Então, a perda que se tem do que não é vendido acaba sendo muito grande, quando, na verdade, aqui a gente tendo a possibilidade da demanda na frente da oferta, acaba simplificando muito. E quais são os tripés da impressão digital? Né? A gente fala em qualidade, e quando é qualidade, a gente fala em qualidade da estampa, a gente fala de vivacidade das cores, a gente fala em toque, né? Isso aqui, vocês podem achar que é um fundo fake, mas é um tecido mesmo, né? E o caimento é incrível, né? Você consegue ter uma qualidade incrível mesmo, que só a impressão digital traz para você. Você tem um segundo ponto, que é a velocidade, né? Eu até comentei sobre Goiânia, mas eu poderia ter trazido outros diversos polos têxteis que a gente tem no Brasil que realmente brilham os olhos, verem a maneira que o confeccionista trabalha, né? Por exemplo, Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, né? Região de Pernambuco. A gente pode ir para Fortaleza ali, que é um polo fantástico. Próprio Goiânia, que nem eu comentei. Blumenau, né? Que é o coração têxtil do Brasil. Né, São Paulo, todo mundo já sabe. Então, assim, a gente tem várias realidades interessantes. Cada realidade a gente tem uma peculiaridade. Então, a gente traz a questão da qualidade, a questão da velocidade e a questão das possibilidades. A gente está vivendo num mundo de possibilidades e que, cada vez mais, o consumidor é o ponto central de todas as estratégias. Né? Todos os negócios acabam sendo dirigidos pelos consumidores. E quem dá a possibilidade de atender de forma mais precisa na questão do vestuário, na questão do têxtil, a impressão digital, ela consegue segmentar de uma forma incrível. Vindo o tripé da impressão digital, agora num viés, aonde que se atua, onde que se tem equipamentos, né? Como que se pode trabalhar com a impressão digital? A gente tem um braço muito forte na indústria, né? A gente tem indústrias, aquelas 50 que eu comentei no Brasil, que trabalham com impressão direta no tecido, que são maquinários robustos, né? A gente tem muito forte. A gente tem um ponto de venda físico, que nem eu comentei com a questão do shopping. Por exemplo, o Shopping Morumbi, que tem 3 ou 4 lojas dentro do Shopping Morumbi que tem a máquina na Riachuelo. Inclusive, é uma experiência muito interessante. Convido a todos a participarem, clientão nosso, tanto na parte da indústria, né, nos maquinários que a gente tem, que a gente atende com tintas para o mercado industrial, a gente atende eles também na loja física, né? E lá é assim, você pode escolher qualquer peça da loja, você chega na loja e tem a possibilidade de estampar o que você quiser. Então, eles dividiram em 3 pontos. Você tem as estampas já prontas, né? Você tem escritos, que você tem o dinamismo de fazer como preferir, e você tem alguns ícones. E você tem a possibilidade de juntar todas essas 3 opções. E agora, a quarta vertente é você subir uma própria imagem para lá, que eles estavam em desenvolvimento, provavelmente já está também ativo. Então, é incrível e te dá muitas possibilidades. E a questão do e-commerce, a gente tem muitos clientes que trabalham segmentos específicos, né? Caras que trabalham, por exemplo, tem uma loja, que me desculpe que eu não lembro o nome, mas no Google fácil a gente descobriria, em relação a materiais vinculados aos Beatles. Então, o cliente, ele gosta muito, tem interesse nos Beatles, e ele fez uma loja virtual, então ele atendeu um segmento bem específico, nichado, onde ele traz proposta de valor, uma proposição de valor interessantíssima para quem gosta, por exemplo, dos Beatles, né? Então a gente tem muitos tipos de clientes aqui que trabalham com segmentos específicos, time de futebol, uma marca própria, tem várias possibilidades aqui que se é possível trabalhar.
E a gente tem cliente que tem as três vertentes. A gente atende eles na indústria, atende no ponto de venda e atende no e-commerce também, com um único equipamento, né? Então, o cliente ele tem um equipamento na loja física, no PDV físico. O que entra de pedido, ele joga para o e-commerce. E quando a máquina está parada de madrugada, ele roda as peças dele, as camisetas, os moletons, né, as peças já fechadas, né, ou, no caso dele, ele funciona como uma indústria para virar. Então, olha o dinamismo. A gente está falando de uma máquina que te dá essas três opções muito fortes, né? Então, olha que importante. Um conceito que eu trago bastante é a questão de máquina por máquina. Teoricamente, quem tem dinheiro ou quem tem crédito, e agora o crédito ele tá acessível, compra. Agora, um plano de negócio estruturado, um atendimento de uma demanda reprimida, isso não tem jeito, né? Isso tem que ser bem específico para cada um deles, né? Legal, vamos seguindo aqui. E uma das tendências que a gente vê mais forte é a questão do reshoring. É um termo muito interessante que a gente vem escutando cada vez mais falar, e isso tem a ver também com a sustentabilidade, que é o próximo slide, né, que a gente vai ver até um dos questões dele. Então, a gente está vendo, o reshoring é o termo da volta das marcas, a volta das indústrias para perto do consumidor, de volta para casa, né? Então, ele trouxe aqui para vocês compartilharem comigo aqui a questão dos locais das fábricas do Case e da Adidas, né? Então, eles tiraram do Oriente as fábricas dele, boas partes das fábricas dele, para trazer para a Alemanha e para os Estados Unidos para atender o mercado local, né? Então, a produção quase integralmente é feita por robôs, nesse caso. O lead time caiu de 18 meses para 5 semanas, né? Então, olha como o atendimento da percepção do cliente é importante. Aqui também, dentro desse cenário como um todo, a gente tem impressão digital, né? Tem outras técnicas, aqui a gente está falando de indústria 4.0, mas tem nesse meio impressões digitais. O lote mínimo, que era um montante que está dentro daquela história da massificação customizada, de 500 mil pares, caiu para 500 pares. Então, você consegue atender conforme a necessidade de cada cliente. E a meta de 50% do faturamento global da Adidas vai vir dessas fábricas locais. Vai continuar tendo massificação? Vai, óbvio. Vai continuar tendo concentração de produções globais em fábricas pontuais? Sim. Porém, essa é uma tendência muito forte que a gente vai ver, principalmente no próximo slide. Espero que esteja no próximo slide, em relação à questão de sustentabilidade. Exatamente. É a questão, uma pergunta, né, uma provocação, que a impressão digital é sustentável? E quando a gente fala de sustentabilidade, o que vem muito forte é a questão sustentabilidade ambiental, né? Mas a sustentabilidade, ela tem a tríplice dela, que é a questão ambiental, a questão econômica e a questão social. E a sustentabilidade em si de um negócio, ela depende dessas três frentes, e a impressão digital, ela colabora muito com isso, né? Então, a indústria têxtil, vale ressaltar, que é a segunda mais poluente do mundo, né? Principalmente por processos de beneficiamento de tecido, né? Até a construção. Então, acaba sendo, se não é a segunda, talvez está entre as top 3 da indústria mais poluente do mundo. No Brasil, 175 toneladas de resíduos têxteis são descartados por dia. Na questão social, a gente vê o consumo consciente, a gente vê uma tendência muito forte, acelerado pela pandemia, que a questão do consumo é ter o que se precisa ter, não o que gostaria de que os outros vissem, né? A questão do ter a experiência e não ter uma roupa nova, né? Ter a experiência de usar alguma coisa personalizada do que ter a aquisição feita, né? Então, a gente vê isso em modelos de negócios, por exemplo, carros, né? A gente vê o número de aluguel de carros aumentando em vez de compras, a gente vê o transporte como Uber e modelos de negócio de uberização, né? Ganhando cada vez mais força. A gente tem a cultura de on-demand, que é cada vez mais crescendo, que é o consumo, o cara conseguir produzir exatamente o que ele quer sob a demanda, com o aspecto, com o olhar da indústria e com o olhar do consumidor. Isso é fantástico. A gente tem a indústria mais próxima do consumidor, sentindo o cheiro da necessidade local, sentindo e entendendo o que cada um precisa para que seja atendido, né, que é o reshoring.
que eu trouxe para vocês, e a gente tem a questão de vender mais versus vender melhor, né? Olha que curioso, né? Que contraponto. A gente fala de consumo consciente e a gente traz um aumento de consumo, né? Assim, tem essas duas vertentes que devem e precisam ser avaliadas, e as marcas, elas vão se diferenciar cada vez mais por isso, né? Esse posicionamento vai ficar cada vez mais inevitável. Acelerou em relação às redes sociais, que está todo mundo com as páginas abertas, com as questões, com as portas das empresas abertas, e aí o posicionamento dessas marcas cada vez se faz mais importante. Aqui no cenário nacional, a gente tem muito orgulho de acompanhar alguns trabalhos que a gente tem, e a gente se sente até participando, né? A gente, por exemplo, um mês atrás, a gente teve a plataforma da Reserva, que é a Reserva Inc., que permite a qualquer pessoa vender camisetas, e é um projeto deles de 6 meses atrás, 6, 7 meses atrás, e esse último mês aqui teve um crescimento incrível, né? Então ele consegue conectar marcas que não têm a necessidade de pensar em impressão, confecção, que são marcas que trabalham em estampas legais, estampas bonitas, porém essa parte de confecção acaba sendo absorvida, e em confecção e estampa acaba sendo absorvida pela Reserva Inc., e isso acabou democratizando, né, que é um discurso muito forte da Global Química e Moda, a impressão digital como um todo. Então a gente fica muito feliz em ver e acompanhar esse crescimento. A gente tem a Riachuelo, né, que cada vez mais, aqui foi uma matéria de janeiro, que ela traz a aproximação do consumidor, né? Você vê que o consumidor está sempre muito perto das ações de impressão digital. Então eles têm hoje, como eu falei, máquinas dentro do ponto de venda e crescendo, né? Hoje é um shopping, mas o crescimento disso é inevitável. A gente tem a Pernambucanas, que tem o equipamento dentro do CD deles, né, e agora na loja, né, que é o projeto Sua Cara, sua camiseta com a sua cara, hashtag, e ele tem esses totens aqui, que a ideia é multiplicar muito esses totens para diversos pontos de venda, e o equipamento, ele poder suprir sob demanda do consumidor. Então, a gente vê a cadeia têxtil cada vez mais perto, o começo e o fim, deixando tudo mais acessível, mais rápido e sem atrito, sem fricção. Esse aqui é um vídeo legal, quero compartilhar com vocês. Não tem som, né? Então trago a reflexão aqui para vocês, que é tudo que pode ser automatizado será automatizado, né? Então, a parte da costura, quem é confeccionista sabe o desafio que é a parte, uma mão de obra desafiadora, né? Que a gente vê cada vez mais a faixa etária dos profissionais de costura ficando cada vez mais alta, e a necessidade de ter novos profissionais de costura, né? É um compromisso, um desafio, inclusive, do Senai, do Sistema S, de trazer essa mão de obra, né? Atualizar essa mão de obra para a indústria e para a confecção. E aqui a gente está trazendo uma ideia aqui de uma máquina, né, com processo de feltro, podendo fazer essa parte de costura, né? De uma forma sem interação humana. Então, tudo que puder ser automatizado, será automatizado, né? E o que não puder ser automatizado será muito valorizado. Então, questões como criatividade, questões como ética, questões como a interação humana, isso sim vai ganhar cada vez mais peso, né? A gente vê, inclusive, o desafio que é a gente interagir dentro de todas as redes sociais, né, como empresa, de uma forma profissional, de uma forma humana, sem o uso de robôs, né, que veio como forte como uma tendência, ainda hoje é uma tendência o uso de robôs para essa comunicação, mas a gente deixar uma cara humanizada, né, que é o que cada vez mais faz a diferença nos dias de hoje. Aqui no Brasil, a gente tem algumas iniciativas bem interessantes, né? Porém, eu acho que vale uma contextualização de como nós estamos. A gente fala tanto de indústria 4.0, mas só 2% das nossas indústrias, e aí eu relevo, né, eu tiro a questão texto, estou falando das indústrias como um de todo, estão com iniciativas concretas dentro da indústria, né? Esse é um dado de 2019 da CNI.
24% chegaram na indústria 3.0, né? Então, gente, olha o caminho que a gente tem por aí, né? A gente tem um desafio muito grande para seguir, e quando a gente fala, poxa, de indústria 4.0, é difícil também a gente segurar a expectativa, saber que é um caminho a ser alcançado, mas que está longe da nossa realidade como um todo, né? E outro índice interessante é que o Brasil é 69º lugar em relação à inovação, né? É uma pesquisa com menos de 100 países, né? 69º pode parecer bastante, mas não é. Eu acho que, se não me engano, eram 78 países que estavam nessa pesquisa, e a gente assumiu a 69ª, né? Então é um caminho também. A gente somos povos criativos, né? O Brasil é um país de muitos povos diferentes, mas todos muito criativos, muito empreendedores, e que precisam de incentivo e estímulo, né? Mas trazendo esse contexto de inovação, a gente tem a Spoonflower, né? Eu vou dar o play aqui, conforme eu vou contando para vocês, que é uma referência em impressão digital mundial, não pelos investimentos que tem, nem pela questão de pulverização, né? Mas pela questão de conseguir atender uma demanda muito importante. Ela é um case mundial, Spoonflower, em relação ao atendimento do consumidor. Então, olha que interessante. Hoje, quando se tem uma demanda, por exemplo, de fazer uma impressão de 1 metro de tecido, ou de 5 metros de tecido, 10 metros de tecido, customizados da maneira, poxa, eu quero fazer uma impressão exatamente assim para fazer um lençol, para fazer uma cortina, para fazer um patchwork. Onde que um cliente hoje, onde que uma pessoa hoje tem a possibilidade de encontrar esse tecido, né? Então, são 2 sócios que, por uma necessidade da esposa em não encontrar um serviço desse, de customização de poucos metros de tecido corrido, nesse caso corrido, né, ampliou muito hoje em dia, que eles surgiram com a Spoonflower e hoje é uma referência mundial. Então eles fazem, desde você pode mandar o seu tecido e eles fazem a impressão, então depende, você pode imprimir em tecido, pode imprimir em papel, pode imprimir em papel de parede, você tem diversas possibilidades. E também você pode se conectar com designers, e esses designers produzem as estampas e você comprar uma estampa, entre aspas, feita por um designer que você gosta, que você curtiu o trabalho, né? Então, a Spoonflower já está, acho que deve ter mais de 10 anos de empresa, né? Então é um case que eu sempre trago e que ainda tem um viés muito de inovação. E no Brasil a gente tem algumas iniciativas, por exemplo, a Boreal, que é uma iniciativa onde a Global Chemic Moda está incentivando bastante, né? E vem com essa mesma pegada, né? Que é a questão da impressão digital metro a metro, corrida metro a metro. Então, se tem a possibilidade de fazer os tecidos conforme a necessidade em um pedaço pequeno de tecido, conforme a necessidade, né? Inclusive, o Pedro da Boreal, ele disponibilizou, para quem estiver assistindo aqui conosco, a impressão de 1 metro de tecido. Então, quem quiser 1 metro de tecido personalizado, entre em boreal.art.br, vai ter essa landing page aqui, e vai ser realizado esse 1 metro de impressão conforme a sua estampa, que é muito legal, ver a tangibilização de uma arte, de uma criação, né? E a Boreal está proporcionando isso. É um projeto ainda que está nascendo, provavelmente nos próximos meses a gente vai ter bastante novidade em relação a isso. Agora, a gente, em 2020, a gente, Global Chemic Moda, a gente está vindo com esse discurso. O que a Global Chemic Moda pode fazer pelo seu negócio agora, né? E o que eu posso fazer agora, né? Eu quem estou escutando aqui a palestra do Felipe Simeoni, né? Eu acho que algumas questões importantes que cabe para reflexão, para quem quer trazer um dinamismo para a marca, criar sua marca própria. A curiosidade é ter essa vontade de buscar informação, entender como que está o mercado, entender as tecnologias, é sempre estar ávido e em busca de algo novo, né? Eu trago essa questão de impaciência com o status atual, saber que o status atual que nós estamos hoje, ele não é permanente, né? Isso é bem importante, que independente da idade que se tem, é possível trazer novas possibilidades, é possível avançar,
de uma forma geral. Então, estarem pacientes com isso também é bem importante. Tem análise crítica. Entender a fundo, né? Hoje a gente vive num mundo de informações superficiais, né? É muito fácil ter informação, acesso, porém, a análise crítica só se dá quando se tem profundidade. Aproveite a diversidade. A gente está vivendo num mundo onde tem muitas especificidades para serem atendidas. Então, conforme a diversidade, existe preposições de valores específicas para serem atendidas. Desafie-se, saia da sua zona de conforto, busque novas possibilidades. Tem uma diferença muito legal que, depois que eu ouvi, eu guardei para mim, que é em relação a zona de conforto versus segurança psicológica. Né? A zona de conforto é legal sair, é legal buscar, porém a sua segurança psicológica, você precisa estar bem, precisa estar tranquilo e seguro do momento que você vive. Né? Tem a forma de feedback, seja de um par, seja do chefe, seja de amigo, seja de família. Todo feedback tem um fundo de verdade e se a gente conseguir entender, absorver esse feedback, as coisas, as janelas se abrem de uma forma muito incrível. Analise o que já foi feito. Não importa se por você ou se por outra pessoa, o legado que já existe, ele traz muitas reflexões do que devem ser mantidos, do que deve ser mantido e do que precisa de ajuste. E esteja aberto para o novo, né? Independente qual seja o novo talvez que a gente ainda não esteja vivenciando, né? Ou o novo daqui da semana que vem, a gente está aberto para receber esse novo de braços abertos, é fundamental. Agora, como começar com a impressão digital? Eu trouxe 5 passos aqui para quem está acompanhando com a gente e acho que pode abrir perspectivas. Lembra que eu falei sobre os Beatles? Essa questão de segmentação de um público é trabalhar um nicho, atender um nicho específico, ele te ajuda muito a ganhar relevância. Né? Quando você entende e tem um nicho definido, você consegue entender melhor essas dores, consegue entender melhor os remédios, entender melhor as necessidades para que você traga uma proposição de valor direcionada para esse nicho. Né? E para isso você precisa ter parceiros estratégicos. Não é fornecedores estratégicos, você precisa ter parceiros, né? Tanto horizontais, talvez concorrentes que podem virar parceiro. Você precisa ter um respaldo também, sim, de fornecedores e também ter alguns clientes estratégicos que podem te alavancar. Seja apaixonado, né? Se apaixone pela tecnologia. Não seja dependente da tecnologia, não segmente seu negócio pela tecnologia, segmente pelo seu nicho. E a tecnologia, lembre que, por mais apaixonante que ela seja, ela é uma ferramenta para que você chegue aonde você quer. E 5, construa canais sólidos de venda, né? Seja a internet, que hoje a gente tem e-commerces, marketplaces de todos os tipos, todos os tamanhos. Isso abre uma mente de possibilidades de negócio que gera até uma ansiedade só de falar de todas as possibilidades que se tem. Então, hoje é possível, sim, se ganhar muito dinheiro com impressão digital e a gente fica muito feliz de ver os nossos clientes satisfeitos com isso. Né? Inclusive, o Hugo e o Renan, a gente está com um showroom virtual aqui, né, na plataforma oficial da Focus Fashion Summit. O Hugo e o Renan estão lá para atender, tirar dúvidas, para marcar testes. É bem interessante, eles estão lá à disposição. Estão mandando um joia aqui para mim, inclusive. Legal. Outras questões. O que a GQM pode fazer pelo seu sucesso agora? A gente tem uma plataforma que chama conecta.gqm.br. Lá é bem legal, a gente tem matérias do segmento de impressão digital, sobre o texto, a gente tem também a possibilidade de tirar dúvida com especialistas, de assistir um monte de vídeo, um monte de material como esse que vocês estão vendo agora. A gente tem a possibilidade de entrar em grupos de discussão. É bem interessante. Lá também, dentro, a gente tem um showroom virtual. Então, você consegue marcar e agendar para tirar dúvidas sobre equipamentos. Poxa, eu queria trabalhar com camiseta, quero ver o que o Simeone falou na apresentação sobre impressão na camiseta, igual a reserva faz. Legal, só marcar no showroom, você vem para cá ou virtualmente, a gente faz essa apresentação para que você entenda e tire todas as suas dúvidas. É bem bacana, né? De forma geral, é isso, né? A Global Chemic Moda é uma empresa formada de pessoas para pessoas, a gente entende e está sempre olhando, entendendo a necessidade de cada um.
para que, seja grande, pequeno ou médio, ou começando agora, a gente possa ajudar da melhor forma possível. Legal, pessoal? Eu sou o Felipe Simeone. Sigam nossas redes sociais, Instagram, no GQM no Insta e GQM no Face. Lá a gente tem à disposição todos os materiais nossos, bastante eventos que a gente participa, as feiras, todas as nossas iniciativas estão por lá. Legal? Adorei, Felipe. Estava dando aqui várias pulguinhas aqui em sites. Úrsula. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora tá? Agora sim. Tinha mutado. Tô aqui com um olhar de cliente, assim, pensando, né, como quando a gente desenvolve produto, e aí como é maravilhoso, às vezes, um conteúdo que não durou nem uma hora, como ela esclarece um processo de conhecimento estratégico, né? Vou até compartilhar assim, um case assim, que eu tive recente, que eu acho que vem muito, e aí eu queria te perguntar uma coisa. Eu estava assim, com um desafio com uma cliente que é de sustentabilidade e que queria fazer a impressão digital no tecido de algodão. E aí a gente começou a buscar essa informação, ou quem poderia fazer, né? E aí começou aquela caça. E aí agora me veio assim muito, eu queria te perguntar sobre isso, né? O André também comentou da indústria cada vez mais se aproximando dessa necessidade ali do consumidor final, ou dessa necessidade desse pequeno empreendedor, né? Sendo uma plataforma de informação, porque o que eu me deparei? Conforme eu fui buscar essa informação, Felipe, eu não achava. Então, quem faz? Onde eu encontro quem imprime digitalmente no algodão? Qual o processo que precisa acontecer? Né? Então, existiu aí uma lacuna, uma dor de um mercado que falava, quem pode me atender? Né? E aí, quando eu te escuto, quando você fala da plataforma, da Global, né? Trazendo essas informações, gerando essa proximidade para quem quer, enfim, igual você falou, né? Os meninos aí no showroom, querendo, né? Explicando o que cada máquina, qual é esse investimento. Então, eu queria te perguntar um pouco hoje, vocês como indústria, como enxergam essa necessidade da informação, da capacitação até desses intermediários, de quem produz, né? Enfim, quem compra a sua máquina e leva isso ao mercado, né? E você aqui lindamente falou sobre que não é comprar uma máquina, é fazer um plano de negócio, é distribuir, né? É chegar no público, no cliente, né? Então, queria ouvir um pouquinho esse papel da indústria hoje, como que você enxerga. A gente vê um movimento muito grande das indústrias que antes trabalhavam com metragens acima de 500, 400 metros corridos. A gente vê uma curva dessas indústrias para tiragens menores. E de um outro lado, a gente vê os confeccionistas, que eram clientes dessas indústrias, absorverem maquinários que cada vez mais estão acessíveis, para que eles tenham o preço deles, a qualidade de impressão deles e o prazo de entrega deles, não correndo o risco de ter falsificação, pirataria, perda da estampa. Então a gente vê esses dois movimentos, Poliana, a indústria que está flexibilizando e a gente vê o confeccionista, birôs, que estão absorvendo os equipamentos para conseguir se autoatender, né? Então acho que essas duas movimentações estão acontecendo, a gente vê de forma bem positiva. A gente, se não foi a gente que ergueu, mas a gente veio muito forte com a bandeira da democratização da impressão digital. A gente incentiva diversas possibilidades, diversas iniciativas, por exemplo, a Boreal, onde a gente vê que essa democratização ela é cada vez mais real e cada vez mais acessível, né? Muito, muito, muito bom, assim. Na verdade, acaba que começa a diminuir os intermediadores, que talvez não se capacitaram, né? Eu vejo, às vezes, um pouco isso, né? O consumidor indo direto, enfim, mas eu acho que hoje a informação está para isso, né? As pessoas, eu acho que a democratização da informação também fez as pessoas entenderem da onde parte, da onde vai, né? Para onde vai. E gosto muito dessa ideia, realmente, da indústria
trazer essas informações. André, quer compartilhar? Quero sim, né? Primeiro que eu acho parabéns aí pelo trabalho maravilhoso. Eu acho que realmente essa proximidade cada vez maior junto ao consumidor final, né, na indústria 4.0, ela é maravilhosa, né? E eu acho que a coisa da tecnologia, eu costumo falar muito que a gente tem eu gosto de trabalhar uma coisa que a gente chama de fatores higiênicos. Então, o que é um fator higiênico? É um fator que não é estratégico, ele é um fator que você só percebe que ele não está quando ele não está. Então, ninguém chegou aqui e falou, olha, tem luz hoje. Não, porque é um fator higiênico, nós só vamos perceber que não tem luz quando não tiver luz. Eu acho que a tecnologia era uma coisa estratégica antigamente, e hoje ela é um fator higiênico. Ela é um fator que, se você não tiver ele incorporado no seu modelo de negócios, no modelo de empresa e tudo isso, ele não vai funcionar realmente, né? Então, eu fico muito grato aí por ver toda essa tecnologia sendo aplicada e tudo isso. E eu tenho uma pergunta aí, Felipe, que é a seguinte: eu sei que vai ser genérica, né? Mas eu acho que a gente vai ter custos aí de hardware, de software, de manutenção, de suprimentos, né? E tudo isso. Mas, por exemplo, se alguém quiser começar, vamos supor, uma estamparia digital pequena aí para atender, né, esses tecidos por metro e tal, do que nós estamos falando em termos de custos? Legal, André. Eu acho que é fundamental a gente trazer essa tangibilidade, né? Que a gente fala tanta coisa, poxa, equipamentos, impressão, parece que está tudo tão longe, mas é legal aterrissar, colocar o pé no chão para a gente colocar essa contextualização. Hoje, para o cenário de moda, para o cenário vestuário, que aí a gente fala da moda, a gente fala do material esportivo, né? Hoje a sublimação, por exemplo, é muito forte com material esportivo, seja ciclismo, futebol, enfim, corrida. Quanto materiais mais promocionais, que seria para alguns eventos, para festas, enfim, a gente tem equipamentos, soluções, né, com máquinas e prensa, que é o necessário. A partir de R$50 mil você consegue ter uma produção, né? Você consegue ter um mínimo ali para produzir e começar o trabalho. A Epson tem equipamentos que giram em torno de R$15 mil, que aí é mais para o promocional, ela não entra no texto, que daí tem algumas peculiaridades, algumas características do equipamento que não atende. Mas, de forma geral, em torno de 50, 60 mil reais hoje, né? Com o dólar que está no dia 29 de outubro de 2020, seria uma realidade como essa. Ele me fala, estou vivendo em euro aqui, estou ficando louco. Mas, e aí, assim, então, dentro dessa visão, por exemplo, de um empreendedor, novos empreendedores que resolvem entrar nessa área, que segmentos, que nichos de mercado você vê, quer dizer, que se enxerga, assim, para esses empreendedores, né? E quais são as dificuldades? Porque eu sei que tecnologia, ela não é comprar uma máquina. Ela é realmente você imergir dentro de um mundo novo, de softwares, de conhecimento e tudo isso. Então, seriam duas perguntas. Como é que você vê como nichos que você fala, nossa, alguém que se empolga e tal, que claro que não vai fazer isso só pela empolgação, mas começa a enxergar uma viabilidade de negócio, principalmente no mundo como hoje, que a gente vê que muitas pessoas estão tendo que buscar alternativas aí àquilo que fazem para sobreviver, né? Então, quais seriam esses nichos e qual é o caminho das pedras para alguém não quebrar ou buscar tomar o máximo possível de cuidado para não quebrar a cara? Vou começar pela segunda. Então, como que não quebra a cara com impressão digital? Acho que aquelas 5 pontos ali que eu falei, ele é importante, mas tem que ter 3 entendimentos muito bons, muito importantes. É tentar entender esse mercado louco que a gente está vivendo macro, né? Entendimento político, o que pode influenciar no meu negócio, entendimento econômico, entendimento tecnológico, entender o guarda-chuva como um todo, para depois você ter uma segunda análise ali, que é do cenário competitivo. Poxa, quem vão ser meus concorrentes? Como que o mercado, os clientes vão me enxergar? Como que eu vou trazer uma proposta de valor interessante? Como que eu vou amarrar essas questões? E terceiro é olhar para dentro e saber como que você vai estar suportado, né? Poxa, eu vou precisar de uma ferramenta vou precisar de um Excel, vou precisar de um software, eu vou precisar de equipamento, eu vou precisar de funcionário.
Então, acho que dá para dividir nessas 3 esferas, né, para minimizar a possibilidade, né, os riscos, né, conseguir mitigar todos os riscos. E a segunda resposta, que é a primeira pergunta, é em relação à questão eu acredito muito em nicho, né, como você ser referência hoje no mercado. O mercado é muito grande, tem muita gente boa fazendo, muita gente. Independente do que, tem gente excelente. E quando a gente faz algumas quebras, a gente começa a ganhar relevância, né? Por exemplo, poxa, pensa no melhor jogador de futebol do mundo. Vem uma porrada, né? Mas é Pelé, é Messi, não sei o quê. Pensa no melhor jogador de futebol do mundo que tenha nascido na Colômbia. Porra, daí você já diminui esse nicho, você já começa a ganhar relevância, né? Então, o cara que não estava nem no meu top 50, ele começa a ser especialista daquele negócio. Então, o exemplo que eu dei do cliente que faz um mercado totalmente voltado para o universo Beatles, né? Que deixa de ser uma banda e é muito mais que isso, né? É uma comunidade, né? Um ecossistema. Então, ele ganha relevância. Ele é o cara que imprime Beatles, é o cara que traz relevância para o ecossistema Beatles. E isso acaba sendo bem interessante. Então, eu acredito que para quem for começar ter uma relevância desse mercado louco que a gente está vendo, super competitivo, se faz importante, sim, ter esses clientes segmentados, né? Olha, da minha parte, eu fico super grato, super prazer de estar com você. Espero que o ano que vem a gente esteja junto mais uma vez. Se Deus quiser, se abraçando pessoalmente, né? E que essa coisa toda tenha passado aí, tenha servido aí para, pelo menos, melhorar todo mundo. Legal, pessoal. Agradeço muito, muito legal estar com vocês. A gente finaliza por aqui. Beijo grande, super obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.